Sabe que eu tava olhando, você pega os programas sociais dos governos todos eles têm um nome bonito, né? O Flávio Dino, por exemplo, lançou um programa de compras de alimentos, não chama PCA, Programa de Compras de Alimentos, chama Mais Produção. Aí o governador do Amazonas lançou um programa para distribuir peixe, fruta, legumes, tal, para a comunidade carente, não chama Programa de Distribuição de Peixe, Frutas e Legumes, PDPFL, que não dá, né? Então é peixe no prato. Aí o Witzel lançou uma base de polícia. Uma base diferente, mas não deixa de ser uma base. Não chama base diferente da Polícia Militar, BDPM, chama Segurança Presente. Presente, olha lá o presente. Aí no ano passado o governador João Dória lançou um programa de integração dos cursos gratuitos de qualificação profissional que eram oferecidos pelo governo de São Paulo. Não se chama PICGQPOGSP, chama Meu Emprego. Não gera um emprego, mas chama Meu Emprego. O governo Bolsonaro, ele está preparando 2 programas, né? Na verdade, está preparando outros, mas vamos falar de 2. O Renda Brasil e o Casa Verde, que ele lançou hoje, aliás, assinou a medida provisória hoje, numa viagem que fez ao Nordeste, né? Então ele assinou a medida provisória. Aliás, não, ele assinou no Palácio do Planalto. É um programa chamado Casa Verde Amarela. O primeiro é um programa de renda mínima, o segundo é um programa de construção de casa popular. E todos esses programas sociais que os governantes lançam têm uma característica em comum. Eles já existiam. Essa é a primeira característica. Todos já existiam, só não estavam organizados desse jeito. A maioria ganhou um nome bonito antes de ganhar forma, tanto é que vai lançar, já tem nome, logomarca, tem tudo. Não tem, às vezes, o dinheiro, não, às vezes o programa não vai em frente, mas o nome tem, né? O que o Renda Brasil é? É um Bolsa Família com mais limão. É isso que o Renda Brasil é. Em vez de 14 milhões de famílias de baixa renda, ele vai atender 21 milhões de pessoas. Então, é um Bolsa Família com mais limão, ampliado. São 14 milhões de pessoas do Bolsa Família, mais 6 ou 7 milhões de pessoas que o governo achou nos cadastros do auxílio emergencial. Por que o governo não anunciou o seguinte? Eu estou anunciando a ampliação do Bolsa Família, né? Porque não é a mesma coisa. Se você anunciar a ampliação do programa Bolsa Família, você está dizendo que você está saudando o governo Lula, né? Então vamos tirar proveitos do programa que já existe, em vez de simplesmente dizer que ele está sendo ampliado, troca o nome. Foi exatamente isso que ele fez. Ampliou uma coisa que existe, deu um outro nome, muda o nome e fatura na eleição que vem, né? Veja, foi exatamente o que fez o Lula, tá? Quando criou o Bolsa Família. Se você pegar a medida provisória que criou o Bolsa Família, ele é a unificação de programas sociais todos que existiam. Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Juntou essa paçoca. Aliás, não é uma descoberta. Se pegar a medida provisória, está lá dizendo que um programa de que trata esta medida provisória, a unificação dos procedimentos de gestão do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Educação, Bolsa Escola, instituído pela Lei número tal de abril de 2001 e por aí vai. Tá claro, não é que tem uma descoberta aqui, tem uma constatação. Então, e o que você faz para sustentar uma despesa que você está criando? Você elimina outras despesas, porque o orçamento do governo está dado. Então você vai fazer o Renda Brasil, que na verdade é o Bolsa Família, sem mudança, só que ampliado. Vai custar mais caro, você elimina. Então o governo está estudando eliminar programas, abono salarial, salário família, seguro defeso que os pescadores recebem e tal. Aí você vai juntando daqui e dali e lança o programa. Ele ainda não fechou, porque tem uma discussão sobre valor. O presidente, sem nenhuma ciência, diz, eu quero 300. E a área econômica vai daqui, vai dali, chegou a 247, chegou a 270, e o presidente diz, eu quero 300. Porque 300 é mais bonito mesmo, né? 300, 270, 247, parece pouco. Bolsa Família dá 193, não, precisa ser mais, precisa ser maior a distância. Ciência, 0. Mas vamos em frente. Aí você pega o programa
o programa Casa Amarela, Casa Verde e Amarela, ele é o Minha Casa Minha Vida. Não tem diferença. E o Minha Casa Minha Vida é o nome dado pelo governo do PT para programas habitacionais que sempre existiram. Muda o foco, muda a destinação, vai para um grupo de renda mais alta, mais baixa. A classe média já foi muito favorecida nos anos 70 em programas de financiamento de construção de casa própria e mudou para a faixa de renda mais baixa. Agora, o programa do governo, por exemplo, fala em concluir a construção de 185 mil casas e iniciar a construção de outras 100 mil. Se fosse um outro programa, as casas do Minha Casa Minha Vida seriam interrompidas, né? Não vamos fazer mais Minha Casa Minha Vida. Mas essa obra, essa daqui é do Minha Casa Minha Vida, fica incompleta. Vamos fazer do lado uma outra do Renda Brasil. E o que a gente está vendo, né? O que é isso? O que são essas medidas, essas decisões de governo de trocar o nome? O nome é populismo, né? É isso que resume, é o populismo. Os governos vão entrando, no tempo da República Velha, que não tinham que prestar contas para ninguém, faziam o que bem entendiam, não tinham que dar satisfação. Aí quando os eleitos começaram a ter que prestar contas, veio o que a democracia tem de melhor, que é a satisfação que o eleito tem que dar para o eleitor, e veio também aquilo que ela pode ter de pior, né? Que é você cair no populismo. Existem várias formas de você fazer populismo. A CLT não deixa de ser um tipo de populismo. Você faz uma legislação que não cabe na estrutura brasileira, mas você enfia ela lá. Tanto que a CLT, ao ser criada, era totalmente descumprida, porque não havia condições de funcionar. E hoje ela foi reformada, a legislação trabalhista continua a ser um problema no Brasil, tanto é que em países onde a legislação trabalhista é menos protetora, as demissões acontecem mais rápido, não há dúvida disso. Mas as contratações voltam numa velocidade muito maior. Nos Estados Unidos isso está acontecendo. A taxa de contratação e de demissão ela é muito rápida. Tem uma crise, as pessoas vão para a rua. Começa a crescer a economia, as pessoas são contratadas. No Brasil, demora um pouquinho mais para demitir, mas quando vem a onda de demissão, para voltar a onda de contratação, é muito demorado. Então é uma troca. A gente quer muita proteção e ao ter muita proteção, um número menor de pessoas fica com a proteção e o Brasil passa a ter uma economia paralela, uma economia sem nenhum tipo de proteção. Por quê? Porque se inventou um modelo de proteção tão protetor que quem contrata diz, olha, não quero. Então começa a terceirizar, quarteirizar, quinteirizar, martirizar, vai para tudo. E vira o Brasil da economia informal, cada vez mais informal, cada vez mais distante das possibilidades de algum tipo de proteção. Fica difícil de provar renda, fica difícil de pegar dinheiro em banco, cria um mundo paralelo terrível, resultado desse desejo populista de fingir que você tem um sistema de proteção trabalhista que é praticamente impossível. Tem o populismo que a gente conheceu na Constituição de 1988. É uma Constituição populista. É a Constituição cidadã. É bonito falar que é uma Constituição cidadã. Uma Constituição cidadã que dá a todos direitos que não consegue entregar. Mas no SUS entrega. Beleza, palmas. Palmas para o SUS. O SUS salvou o Brasil nessa pandemia. Sem o SUS seria um caos. Não há dúvida disso. Agora, como financia, como a gente paga a conta de todos os direitos que a gente resolveu criar na Constituição de 88, cada um querendo enfiar algum tipo de paternalismo, assistencialismo dentro daquela Constituição. Essa é a marca do Brasil. Então, quando alguém vai lançar um programa social, já quer um nome e já quer se apropriar do programa social. Tem que ter programa, mas é preciso deixar claro que tem um truque nisso. E esse truque tem um único objetivo, que é o objetivo eleitoral, né? Então, você vê os candidatos, nós vamos ter eleição esse ano, prometendo na campanha coisas que eles sabem que não vão poder cumprir, e os governantes, ao longo dos seus governos, fazendo ajustes nos seus discursos, porque, é evidente, é impossível administrar um país do jeito que falam que farão na campanha. Tanto é que eles não conseguem fazer. Você pega a América Latina, é o continente do populismo por excelência. E o que isso gerou? Um estrago
econômico, um estrago social, gerou a Argentina no caos, um dos países mais ricos do planeta, se perdeu no populismo. Pega a Venezuela, outro exemplo de riqueza que se transformou em pobreza. Pelo quê? Populismo. Então a gente viveu uma fase extremamente populista, que foi a fase do governo do PT. Principalmente a partir da reeleição do presidente Lula, quando ele, no primeiro mandato, fez um mandato mais razoável, no segundo mandato foi para o populismo, foi para o assistencialismo, e a gente viu de 2010, o último ano do governo Lula, até 2019, né, eleição do Jair Bolsonaro, você pegar essa década, a pior taxa de crescimento do PIB do Brasil em 12 décadas. 12 décadas também é conhecido como 120 anos. O que é uma loucura. E coincidiu com um conjunto de programas populistas que o governo Temer tratou de desmontar. Aí vieram os discursos de teto de gastos, projetos e tal, para entrar numa agenda um pouco mais organizada. Combate aos exageros na legislação trabalhista, lei de responsabilidade para as estatais. E aí a gente chega num governo Bolsonaro eleito com esse discurso, igual ao discurso do governo Temer, um governo de continuidade econômica nesse sentido, e de uma promessa de mudança na forma de fazer política. E o que a gente está vendo é a inversão desse polo. Um governo que vai aos poucos deixando de ser o governo racional da economia, e voltando e adotando aquilo que a política tem de pior, ou pode ter de pior. O assistencialismo, a busca do voto pelo voto, e a pressão para eu quero 300. Sabe, eu quero 300 é o exemplo acabado disso. Então, o presidente Bolsonaro está nesse tema, e no final, onde é que isso acaba? Como é que isso acaba? Acaba você buscando mais dinheiro na sociedade, porque as contas não fecham. Não há meio, não há um dinheiro sobrando no orçamento geral da União à espera de um bom programa social. O que há é um dinheiro empregado em várias coisas, em várias áreas, e esse dinheiro, para ser alocado ou realocado, ele precisa ser cortado de outra ponta. Se você fizer isso com uma soma zero, a sociedade não paga a conta. Claro, aqueles que eram protegidos por alguns programas sociais vão ter que perder, a não ser que sejam beneficiários desses novos programas sociais. Mas o que a gente está vendo na discussão feita pelo ministro Paulo Guedes é uma pressão para que o Congresso Nacional discuta na reforma tributária a criação de um imposto que já existiu até 2007, que é a CPMF. A princípio criado para financiar a saúde, e que com o tempo passou a financiar o caixa do governo, porque o caixa do governo precisa de dinheiro, não tem dinheiro, e ninguém está disposto a fazer aquilo que a gente imaginava que esse governo faria, que ele seria a continuidade do governo reformista que foi o governo anterior do Michel Temer. Cadê as reformas? Né? Cadê as mudanças da sociedade? O que a gente está vendo é um abandono aos poucos dessa agenda, que é uma agenda que não rende votos, mas é uma agenda de transformação real da sociedade, para um programa assistencialista que mantém todas as características do governo petista: intervencionismo, programas sociais escorados naqueles que mais precisam, é evidente, mas explorando isso em vez de transformar o Estado para que essas pessoas que hoje estão à margem da sociedade possam ser reincluídas. Cadê um programa de reinclusão social pelo trabalho, que é o que o presidente Bolsonaro dizia na campanha? Cadê a procura, o espaço aberto no debate nacional para a transformação das nossas limitações, para combater a desigualdade? Não é construindo casa popular ou dando um programa de Bolsa Família mais amplo que você vai combater a miséria. Você vai amparar a miséria, tem que ser amparada, mas em paralelo você tem que desenvolver alguma forma de inclusão. O Paulo Guedes, quando fala sobre isso, é mestre. Você pode anotar e publicar, é perfeito. Mas aos poucos ele vai perdendo a força diante do poder
do Rogério Marinho no desenvolvimento regional, e aos pouquinhos você vai vendo que o discurso do presidente vai se tornando aquele discurso tradicional, da política mais tradicional, e a gente deixa de reformar, a gente adia os planos de mudança e a gente explora a sociedade arrancando do bolso delas mais imposto para garantir a reeleição, que passa a ser o único objetivo do governante.